Que esse é um projeto que a gente fala, ao caminhar, fala da geografia, fala da história, fala da arquitetura, fala da cultura, mas falamos da cidade. Não é um roteiro só para falar do bonito, é para falar da cidade também, para falar dos problemas da cidade, porque falar de patrimônio e turismo, a gente está olhando e adentrando nos problemas da cidade, né? Então, falamos, tem problemas sérios na cidade, nós sabemos e assumimos isso. Lixo, por exemplo, é um problema que a gente não resolve, e a gente anda, né, chutando lixo ainda pela cidade. Então, a gente fala dessa ideia de que patrimônio, educação patrimonial não está desarticulada da educação ambiental, né? Então, a gente trabalha essa ideia da identidade, do pertencimento. Se você entende que a rua é sua, que os prédios são seus, né, você vai defender e não jogar lixo. Por que você não joga lixo em casa? Né? Porque é a minha casa, né? Vocês diriam. Então a rua é nossa também, né? O público, a relação do público, né, com o espaço público, ela tem que ser outra em Belém. Isso é importante. De todo mundo, né? Trabalhador, moradores, quem visita, isso é importante para você mudar essa concepção, né, da cidade. Fala o problema da questão da circulação da cidade, né? Muitos chegaram aqui muito atrasados porque demoram, né, para fazer esse processo de circulação. E no centro histórico vocês vão ver, quando a gente entrar lá na Siqueira Mendes, né, a gente tem um problema sério. A gente vai dizer, olha, vão pelo lado, porque passa caminhão, passa os carros, né? Então tem esse problema de circulação dentro do próprio centro histórico. Nós né, ainda temos essa questão. E o problema da violência urbana, né? Muitos de vocês diriam, eu só estou aqui fazendo circuito na Cidade Velha porque eu estou nesse grupo, e talvez não se sinta seguro para fazer sozinho. É um problema geral das nossas cidades, né? De todos, não é só de Belém, essa coisa da violência, né? Mas é algo que a gente tem que atentar quando você vai visitar um patrimônio, quando você, né, está turistando, né, pela cidade. Aqui tem uma doação. O que tem nessa aqui? Quadrilha Forró, vai ser mais um para a gente sortear. Segura aí, né? Esqueci de falar, nós temos aqui o nosso bike show, que é o Djavan ou Urubu do Vero Peso, né? Então, ele acompanha já há um ano, né? A gente está contratando o Djavan para acompanhar o roteiro. Entre um ponto e outro, ele vai animando, vai colocando música. Às vezes tem que dizer, baixa a música, né? Então, ele é muito falante, mas ele dá uma animada aí para ninguém desistir também do roteiro. Então, o Djavan também está... ele está sempre nessa parceria, porque a gente começou com esse aqui. Depois a gente foi para o megafone. Depois eu comprei uma caixa de som que eu carregava, mas não dava mais conta, né? E aí nós fomos, então, para os serviços da Bike Tour, né? Que aí dá conta para atender, principalmente em roteiros, que a cidade é muito barulhenta em locais. Essa aqui até não é barulhenta, esse percurso. Ele ainda chega atrasado ainda. Pois é, ainda chega atrasado, levou um pito, né? Porque ele disse, não atrasa, né? Aí eu disse assim, como bom paraíso, chega atrasado, mas não pode. Eu disse assim, vou contratar outro, né? Então, hoje o microfone está funcionando, pelo menos, né? Bom, né? Porque da última vez estava com problema, ele rapidinho resolveu. Tudo certo, tudo certo. Então, gente, é isso que é o nosso projeto, né? A gente fica feliz de vocês estarem aqui. É um projeto já premiado pelo IFAM, nós ganhamos um prêmio nacional em 2016, reconhecido pela Assembleia Legislativa, recebemos um prêmio. Ano passado recebemos uma comenda também, Eneida de Moraes, do Departamento de Patrimônio Histórico, da Secretaria do Estado de Cultura, né? Então, é um projeto que a gente trabalha muito essa coisa mesmo do patrimônio, e virou um projeto de educação patrimonial. Porque ao longo desses 13 anos, em torno de... a gente calcula, em torno de 10 mil pessoas já passaram por aqui. E 95% são moradores da cidade. O turista, quando vem, é uma exceção, né? Então, aí vê na G1, vê em algum lugar, por exemplo, ali viu no G1, e vocês viram onde? G1. Olha, o G1 funciona, né? Então o G1 divulga lá, aí por que eu posso conhecer em Belém, né, Mônica? Aí apareceu o roteiro, né? Então o turista, a gente divulga nas redes, quando o turista vem, muito bem recebido, né? Isso é muito legal. E vamos começar a falar do forte, né? A cidade de Belém, então, ela vai ser fundada aqui, 1616.
né? 12 de janeiro, oficialmente, né? A fundação da cidade de Belém. Esse contexto, vamos falar primeiro desse contexto. Nós estamos a início do século, né, século XVII, o mundo dividido por uma linha imaginária, tratado de Tordesilhas, né? Tudo que estava em direção ao estado do Amazonas, ao Pacífico, seria a partir daqui de Belém, essa linha imaginária. Era uma linha que ia de Belém até mais ou menos ali Laguna, Santa Catarina. Ou seja, a maior parte do Brasil, da Amazônia, não seria português. Porque desse lado, em direção ao que é hoje o estado do Amazonas, seria a Espanha. E em direção ao Oceano Atlântico, seria de Portugal. Então, estávamos nesse momento ainda, do período colonial, né? Todo o processo de ocupação do período colonial inicia-se no Nordeste, né? Evidentemente lá do Brasil, em Bahia, e depois você vai, né, descendo ali do que é hoje o Sudeste em relação ao Sul. E o Norte, essa parte do Norte, era uma região até então desconhecida, mas que começa a ter interesse dos estrangeiros. Né? Quem? Dos próprios espanhóis, mas também dos franceses, dos holandeses e dos ingleses, que começavam a entrar por aqui. Né? E que tinham interesse nessa área aqui, né, essa área da América do Sul, e que de fato depois vão ficar com territórios aqui, né, na América do Sul. Né? Hoje nós temos a Guiana Francesa, temos Suriname e temos a Guiana Inglesa também. Né? Então, portanto, a estratégia de Portugal, para defender, nós começamos a ter invasões holandesas no Nordeste, francesas também no Nordeste. São Luís vai ser fundado pelos franceses, tivemos também lá no Rio de Janeiro. A estratégia portuguesa foi colocar fortalezas, foi militar ao longo do litoral. E nessa região norte também, a ideia, a partir de São Luís, seria adentrar o rio Amazonas, que era então uma área desconhecida, mas que sabia-se a partir das primeiras expedições que era uma área riquíssima de natureza, de floresta, de água, de drogas do sertão. Droga do sertão não é a droga de hoje, né? Então, evidentemente, estavam relacionados a todas as especiarias que poderiam ser extraídas das árvores, da floresta, que tinham valor no mercado europeu, não é isso? Mas tinha aquele estigma, é difícil adentrar essa região, por dois motivos. Tinha a questão da natureza, né, que se falava assim, a questão das doenças adentrar, e tinha um motivo que começa o estigma daí contra a sociedade indígena. Os índios, não podemos mais falar índios, indígenas, atenção, não fale mais índios, indígenas, né, porque são comunidades, são sociedades. Eles eram considerados um empecilho ao processo, né, de entrada, portanto, eles consideraram um empecilho ao processo de desenvolvimento, na perspectiva europeia. Né? Então, o primeiro ponto então, que se decide é sair de São Luís, e se sai no dia de Natal. Por que Belém chama Belém? Sai lá no dia de Natal de São Luís, essa expedição, pelo Caldeira, Castelo Branco, né? E vem e encontra um local mais alto em Belém é isso aqui, 5 metros. Né? Uma área mais alta para então colocar o forte. Temos que dizer que é um momento de dizimação da sociedade indígena. Essa entrada aqui. Né? Esse é o primeiro fato que a gente tem que registrar. Quando vocês tiverem tempo, visitem aqui o museu, né, o Museu do Encontro. Tem ainda, fala sobre as sociedades indígenas, fala sobre esse período da entrada aqui na fortaleza. Mas a ideia era construir uma fortaleza para quê? Para se defender dos de dentro, que eram os indígenas, e para defender dos de fora, dos estrangeiros, num local que pudesse ver essa entrada do Rio Amazonas. Pensava-se que isso era Rio Amazonas. Isso não é Rio Amazonas, nós sabemos. O Rio Amazonas, quando ele chega na Ilha do Marajó, ele se bifurca em vários pequenos canais e vai encontrar outros rios aqui, chegando aqui, né, Rio Guamá, e forma a Bahia. O Rio Amazonas sai de forma livre lá em Macapá, onde a Ana acabou de chegar. Né? Sai ali de frente da cidade. Mas a ideia era ter essa fortaleza. Ela podia ter sido em Salinas, mas era um local muito aberto, ali onde é o Farol Velho, em Salinas. Podia ter sido no Marajó, naquela ponta de Joanes, mas também um local muito aberto. E o local escolhido foi esse aqui. Se vocês olharem, isso aqui é uma península, olhando no mapa.
né? Isso aqui é como se fosse uma península. Isso aqui era cercado de água. Por quê? O que nós tínhamos aqui? Onde é esse canal aqui na frente do mercado? Nós tínhamos um igarapé, um alagado do Piri. Esse alagado, ele pegava essa Praça Pedro II e ia até ali onde é hoje a Tamandaré. Então veja bem, essa área praticamente era isolada, né? Esse alagado vai ser aterrado lá no século XVIII, né? Isso aqui tudo era um lago, onde é a Praça Pedro II, até lá a Tamandaré. Por isso que quando chove, eu digo, o problema não é a chuva, a água toma o seu lugar, que, né? É o que está acontecendo também em Porto Alegre, por vários problemas, mas o problema não é da natureza especificamente, são os homens. O problema não é a natureza, são os homens. Onde constrói, as leis que estabelecem, as leis que cortam, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que é vergonhoso, né? Então é sempre bom a gente citar, de culpar que a natureza, que a chuva. Belém vai ser construída numa cidade que é cortada por água. 14 bacias hidrográficas. Então, quando chove, a culpa não é da chuva. Né? Evidentemente, se chove e a maré está alta, alaga tudo. Né? Nós sabemos, e temos que esperar descer a maré. Né? Nós estamos quase embaixo d'água. Isso é lógico. Pode acontecer o que aconteceu no Porto Alegre? Pode, mas não dessa forma, porque lá em Porto Alegre é outra questão. É a questão, né, da lagoa, né, do índice de chuva que, né, levantou ali, né, a lagoa, e então todas aquelas cidades no entorno foram, né, afetadas. Aqui, quando chove, essas 12 horas sobe e desce, é isso, 12 horas está com água, depois desce. O problema, com a questão climática, aí sim, global, se você tem um degelo, e há uma previsão que cada ano vai aumentando, né, o nível, sim, Belém vai ser a primeira, vai para debaixo d'água, né? Então, previsões daqui a 30, 40 anos, né? Se realmente houvesse degelo e se aumentar o nível do mar, sim, vai, né? Uma simples chuvinha já vai, né? Então, é algo para nós termos consciência do que nós estamos fazendo também com o planeta. Isso é falar do nosso patrimônio natural também, né? É falar do nosso patrimônio natural, falar aqui da nossa Bahia, do Rio, dos nossos igarapés, da nossa relação super desastrosa com nossos igarapés, né? Que no período que você tem desastrosa em relação àquele, ali em frente também, onde está o Vero Peso. Eu me lembro que no início dessa gestão foram tiradas toneladas e toneladas, né, de lixo. Os igarapés se tira geladeira, se tira colchão, se tira tudo, né? Como é essa nossa relação com os nossos igarapés? Porque nós moramos numa região que é a região que tem, né, o ouro do século XXI, que é a água, mas 80% dos nossos municípios não tem acesso à água, né? Não tem problema sério de gestão e do homem. Se eu vou falar muito, os meninos cortam a minha palavra. E aí, Fortaleza, voltando lá para o século XVIII, né? Então aqui vai ser fundada essa fortaleza, né? No entorno começa então a fazer esse arruamento, que é um arruamento em leque, se vocês olharam o mapa, né, dessas primeiras ruas, né? Essa ladeira, que é considerada que a primeira rua, viria por aqui, cortaria e segue ali a Siqueira, né? Essa ladeira, que hoje é a ladeira do Forte, né? Que aí nós vamos chegar justamente onde está um ponto de extrema importância da cidade, que é a Feira do Açaí, onde chega, né, a Feira do Açaí. E logo depois da fundação do Forte, para se controlar essa saída das drogas do sertão, tinha que se fundar um local. Se funda a Casa do Haver o Peso, para ver o peso. Possivelmente ficava ali na frente daquele mercado. Aquele mercado é novo, ele é da Belle Époque, só tem 100 anos, né? Então, aí começa a se constrói pontes para atravessar para o outro lado, num local onde tinha uma campina, alagado, bairro da Campina, né? E aqui era o bairro da cidade, né? No século XVIII era a cidade, hoje é a cidade velha, né? Então, portanto, é um bairro que a gente vai ter essa presença presente muito grande dessa arquitetura portuguesa. Belém tem expressões de uma cidade portuguesa, pela questão da arquitetura, por toda a nossa colonização, pela nossa fala, pelo nosso ni, pelo nosso chi, né? Isso é tudo português, pela nossa cultura alimentar também, né?
tem faces de uma cidade italiana, porque o Landi veio e vai deixar formas deles, como nós vamos ver aqui na frente, aqui, por exemplo, dessa catedral, né, que vai ser falado depois, né? Tem formas francesas, porque aí veio a Belle Époque, no início do século XIX, e o modelo era Paris, e aí, pouco dinheiro que ficou, porque a borracha não desenvolveu a região, certo? Né? Porque era um regime de praticamente semi-escravidão. Quem ficava era quem dominava a economia, que estava aqui em Belém, ou Manaus e fora. E os prefeitos que ficaram com esse dinheiro vão fazer uma reforma, né? E o modelo era Paris. Então, essas formas francesas aparecem também, né, nesse período aí que foi a Belle Époque. Eu diria que nos últimos 30 anos nós temos também uma cidade americana. O que são esses prédios de 40 andares, né? Fazendo com que a cidade fique mais quente, por sinal, né? E que não dialogam com a cidade. Você sabe que para esses 40 andares sustentarem, e você tem que ir, a infraestrutura dele vai lá no inferno, né? Para segurar. E a gente sabe de vários anos, vários problemas nós já tivemos dos prédios que caíram, né? Então, tem isso também, esse modelo americano, né? De grandes cidades, de vidro, isso aí também, né? Belém é o contraste, gente. Belém é uma cidade do contraste, né? Sem dúvida. Então, falar do patrimônio é falar disso também. Falar do patrimônio não é só falar de coisa velha, né? Não é só falar de prédio do século XVIII. É falar do que nós temos identidade. É patrimônio material, é patrimônio imaterial, é patrimônio natural, né? Então, essa fortaleza aí vai ser construída. Nós vamos ter esse processo de dizimação da população indígena. Quero que vocês observem também que muitas vezes nós temos reclamado da representação do patrimônio. O que nós temos na Cidade Velha que representa os indígenas ou os negros? Se vocês acharem o nosso caminho, vocês me digam, né? Então é como se a cidade começasse em 1616. Não, nós já tínhamos uma cidade aqui indígena, Mairi. Leiam, podem procurar lá os textos do meu colega da história, professor Aldrin Figueiredo, que ele fala da cidade de Mairi, fala dessa cidade indígena antes de ter aqui a cidade portuguesa, né? E para falar, vou falar aqui só da ladeira, para depois aqui passar para os meninos continuarem, que eu já falei muito, né, Jonathan? Então tá. Então, da ladeira, hoje eu convidei a nossa arquiteta Beth Almeida, que é do Instituto Pedra, que está acompanhando a reforma, mas infelizmente o marido dela teve Covid, aí os dois não podem sair, né? Mas ela me deu, vou passar algumas informações. Essa ladeira está dentro desse projeto que nós estamos, durante o roteiro eu vou falar da COP também, tá? E o que isso significa para o Centro Histórico. Está dentro desses projetos, né, todos que estão sendo implantados na cidade, né, para a COP, né, em novembro. Então, o que nós tínhamos antes aqui? Até o século XVIII, nós tínhamos edificações aqui de pedra, né, e depois elas foram reformadas, né, para servir, né, de hospedagem, né, para os alunos aqui desse internato também, nesse período, né, do século XVIII, século XIX. Né? Depois elas passam... de uns 30 anos, passo para o Estado, aí já houve 1000 projetos para ir, passo para a universidade, aí já houve um projeto para colocar uma biblioteca aí, para colocar uma pousada, né? Em suma, o que Beth me falou? Estão reformando, né, toda essa ladeira e possivelmente aqui já está acertado uma coisa que vai ser um centro cultural com restauração, possivelmente do Senac, Sesc em conjunto, né? Isso aí está sendo colocado. Ainda está sendo decidido o que vai ser feito com os outros casarões. Mas a reforma realmente está sendo feita, porque até ano passado, gente, passavam caminhões aqui. Eu não sei se vocês viram que tiveram que colocar travas ali para não passar caminhões, né? Ano passado. Então detonou todo esse paralelepípedo, né, da ladeira, né? Mas é uma ladeira que representa essa história da cidade, importante, então a gente espera que essa reforma, né, realmente a gente tenha uma reforma que represente a importância da ladeira para o patrimônio.